Boa noite, estamos iniciando mais um programa Conecte Saúde pela sua TV Sul Educativa de Guaxupé. Hoje nós temos o prazer de receber em nossos estúdios a doutora Mônica Magalhães do Vale, oftalmologista, médica oftalmologista e também agora com uma preocupação toda especial com a terapia corporal. É isso? Seja bem-vinda, doutora Mônica. É exatamente isso. Uma nova porta que se abre, né? Sempre abrindo portas. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa terapia corporal, né? Uma forma diferente de se dar valor às buscas do ser humano. É isso mesmo? É isso mesmo. Muito bem. Então você que está nos assistindo, nós estamos conversando com a doutora Mônica Magalhães do Vale, oftalmologista, e vamos falar hoje sobre um assunto todo especial que envolve essa essência do ser humano que constantemente está buscando algo novo, algo diferente, se conhecer e se relacionar melhor. Um assunto mais do que interessante para você que está sempre ligado no Conecte Saúde. Um minutinho só e nós retornamos. Retornamos para o nosso segundo bloco do Conecte Saúde desta segunda-feira. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta. Nós estamos conversando hoje com a doutora Mônica Magalhães do Vale, médica oftalmologista, e nós vamos falar sobre um assunto super interessante. Doutora Mônica, durante muitos anos se preocupou com o fundo do olho, né? Agora está preocupada com o fundo da alma. Exatamente, esse é o ponto. Porque a medicina... a gente começa assim na residência, você atende, você tem volume, você tem que fazer números, você precisa receitar óculos, é uma coisa assim rápida, tá? Então, essa não é uma transformação, eu estou agregando valor para ter uma consulta mais diferenciada para entender a pessoa. Ela não vai ali só às vezes para fazer um óculos, ela está precisando de mais alguma coisa. Isso realmente é interessante, a gente percebe também no nosso consultório, nós percebemos que ninguém vai em busca apenas daquele serviço a que nós nos propomos fazer, né? Sempre existe algo mais no relacionamento e as pessoas hoje cada vez mais estão buscando se entenderem, né? e relacionar melhor, não é isso? Exato. E eu posso falar assim que a gente tem uma jornada e essa é a jornada do herói. No caso, eu sou a heroína e cada um é o herói da sua jornada. Então, eu tive a minha primeira etapa, que eu escolhi a medicina com 17 anos, 18 anos. E é tudo muito rápido, a gente vai falar daqui a pouco da velocidade. De repente, eu já me vi assim, com 20, 30, mais ou menos, anos de formada, mas precisando assim, voltar assim, para o meu interior, exatamente um conhecimento maior. Como é que surgiu essa ideia, né, de agregar esse algo mais, de conhecer melhor as pessoas, de repente ter condições de ajudar as pessoas que comparecem ao consultório? Como é que surgiu isso? Olha, isso surge muito assim da minha história pessoal de ter sido uma pessoa muito contida. Eu na minha família, por exemplo, a minha irmã mais velha era chorona. E então eu fiquei muito aquela que não tinha muitos sentimentos assim. Então o choro muito reprimido, as emoções. Então tudo isso foi fazendo que eu ficasse... E na terapia a gente fala de couraça muscular. Então teve uma hora que foi bem impactante, que é a hora assim das perdas. Que eu perdi pai, perdi mãe, eu falei, bom, eu quero um grupo, eu preciso de uma rede, eu preciso assim de colo. E esse colo o que seria? Já não tinha os dois, é uma tia, é uma irmã que mora longe. Então é profissional, é uma coisa profissional que vai te dar assim o que a gente fala como terapeuta corporal, um ground, um centramento, um chão. Porque tem horas que você fica assim sem chão. Então foi tudo isso que me levou a procurar mesmo, a fazer. E as pessoas hoje, doutora Mônica, elas, vamos dizer assim no popular, elas concordam, elas topam fazer parte de repente de um grupo ou elas se abrirem? Como é que está isso hoje? Essa história do grupo, eu não trabalho muito assim com grupo, eu prefiro o individual. Existe o grupo de movimento, que são exercícios
que vai liberar energia, que vai pôr a pessoa em contato com a respiração, com o centramento. Mas ninguém vai falar dos seus problemas. Os seus problemas vão ser discutidos, enfim, em terapia individual, para a pessoa se sentir assim mais à vontade, porque você falar coisas às vezes muito do seu íntimo, enfim, de relacionamento com o marido, dificuldade com o filho, porque é muito difícil, às vezes um filho, por exemplo, ter um sentimento, mas ele tem um sentimento às vezes de ódio pela mãe. Perfeito. E depois quando ele descobre, nossa, eu odiei minha mãe, que isso? E se sente mal, mas é uma coisa perfeita, é um ser humano. Então, esses sentimentos que a gente acha que são proibidos, a gente experiencia o quê? Na família. As pessoas não lidam bem com os seus sentimentos, com as suas emoções? Exato, as pessoas não lidam bem e vão criando assim uma fachada, é como se tivesse uma máscara. Aí, de repente, a pessoa desaba e ninguém entende nada, mas como essa pessoa era tão firme, ela era tão forte, e não era, ela foi tendo que ficar forte. Ela teve compromissos, ela tinha trabalho, ela tinha filhos, ela tinha coisas que ela teve que se posicionar na vida de uma maneira forte. Aí acontece alguma coisa que tira ela do chão, desse centramento, ela desaba e ninguém entende por que aconteceu isso. Mas existe uma emoção por trás de tudo isso, né, envolvendo essa pessoa, mas dificilmente ela consegue colocar para fora essa emoção. Né? Ela não se dá esse direito muitas vezes, ela não tem esse tempo, às vezes assim, esse tempo para ela, porque mais uma vez o tempo está indo muito rápido, o dia é rápido, quando vê ela já deitou, já levantou, já não acordou, já acordou e já não viu que foram acontecendo coisas que ela foi guardando, recalcando. Tem aquelas pessoas que já se expressam, que já põe tudo para fora, mas já são muito explosivas, também não é bom. Então tem que ter um meio termo, seria assim, o meio termo que é interessante. Então a gente pode trabalhar o explosivo, vamos dizer assim, e aquela pessoa que guarda muito, porque também não é bom. Aqui né? guarda muito, é sujeita a doenças também, né? Exato, a gente pode ter até um livro muito interessante que chama A Doença como Caminho. Porque a pessoa, ela cria, são as doenças psicossomáticas, as pessoas vão se adoecendo mesmo. É interessante isso, a minha forma de ver, aí a doutora pode esclarecer e de repente até me corrigir. Mas eu sinto assim que as pessoas não dão tanto valor para aquilo que elas não conseguem tocar. Exato. Não é? Então, quando se fala muito de sentimento, de emoção, é difícil abstrair isso aí, Exato. E eu sou assim, da geração, por exemplo, que tinha uma expressão, que pelo menos da minha família usava muito, era um choro que vinha, era lágrimas de crocodilo, quer dizer, enfim, os meninos não podiam às vezes beijar os pais, ter um contato, o homem não chora, o homem, e não existe mais isso não, você sabe, o ser humano não é um robô, o ser humano é uma pessoa que tem que estar em contato, porque aí agora, inclusive nas empresas, as pessoas que estão mais sentimentais, mais em contato, às vezes elas vão mais em busca do que elas querem, porque elas têm uma conexão com o ser, do que aquela pessoa que é muito montada, aquela pessoa, a gente percebe que é um falso, é uma máscara, é uma coisa, então esses às vezes nem se dão tão bem. Interessante. Há poucos dias nós estávamos conversando entre amigos e eu preocupei bastante que um dos nossos amigos disse, olha, ultimamente eu não tenho tempo nem para minha filhinha. E aquilo me incomodou, né? A gente que é pai também, não vamos dizer que nós também às vezes pecamos na administração do nosso tempo, mas o ser hoje não consegue administrar bem o seu tempo, né, doutora? Olha, isso é lamentável, porque o tempo ele passa, não tem não o dia volta, tem 20, né? não volta. Se a sua filha começou a engatinhar, aquela fase de engatinhar é ali, aquela hora assim, que inclusive em terapia, se o papai chegou, porque tem aquela fase que o bebê é muito da mãe.
é aquela fase da simbiose com a mãe, mas tem uma fase que é a fase que o pai chega, o papai tem que chegar, né? Porque senão fica muito só com a mãe. Compõe, né, a personalidade. Compõe a personalidade ao brincar e se jogar no chão. E isso vai dar para ela, assim, boas lembranças. Que interessante. Você que está nos assistindo, Conecte Saúde desta segunda-feira, nós estamos ao vivo, você pode fazer a sua pergunta para a doutora Mônica, oftalmologista, mas agregando este valor com relação ao conhecimento do ser, né? Todo aquele que nos procura, e nós sabemos que existe uma carência muito grande com relação ao sentimento, ao lidar com as emoções. Faça a sua pergunta para o e-mail que você vê na sua tela ou ligue para 3551-7458. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em poucos minutos com a doutora Mônica Magalhães do Vale, médica oftalmologista. Retornamos para o nosso último bloco do Conecte Saúde desta segunda-feira. Lembrando que você pode assistir a reprise desta entrevista que nós estamos fazendo hoje com a doutora Mônica, médica oftalmologista, na quinta-feira, às 19h45, após o jornal, também sábado, às 15h30 e terça-feira, às 18h. Doutora Mônica, nessa linha, né, do conhecer o ser, que tem as suas buscas todas, os seus anseios, essas dificuldades de lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, como, vamos dizer assim, estabelecer uma linha de sintonia com esse paciente? Como fazer com que isso seja uma relação de empatia? Vamos definir primeiro empatia para quem está nos assistindo, e essa relação com o paciente, como é que seria? O ser terapeuta, só dele querer assim, resolver, entender, ele tem que ser ele já é um ser acolhedor. Então ele vai estar acolhendo uma pessoa que está fragilizada, que ela vai precisar assim, de ter um contorno. Às vezes é uma pessoa assim que a gente fala assim, ela está fluida, ela tá uma pocinha. E para dar um contorno, para pôr ela no chão, para ela ficar em ground e continuar a etapa da vida dela. Então, a empatia é tudo a ética, tudo é um contrato. Então, por exemplo, vai ser feito o primeiro encontro, conversas, enfim, o que está levando ela a procurar aquele dia, o que foi que aconteceu, qual foi o que deu para ela precisar conversar entre quatro paredes com uma pessoa que é profissional. Não é uma amiga, não é o marido. Porque é diferente, né? Essa relação é bem totalmente. diferente. E a gente assim não vai tricotar, entendeu? É lógico que existe essa fase assim que o paciente chega, uma hora que ele vai contar tudo, falar de tudo e não vai falar dele. Às vezes demora. Porque é muito complicado, ele vai querer contar o que aconteceu no supermercado, o que aconteceu em tal lugar, mas aí a gente vai ter que chegar assim, olha, aqui é você, o que está te acontecendo? Para você ter assim esse foco. É muito difícil. E tem que criar uma relação de liberdade. Não, e tudo isso é assim, é uma corrente, é coisa que vai, é coisa que vem, e vai criando assim um campo energético mesmo, de uma sintonia, porque realmente você ganha uma sessão quando você conseguiu entrar realmente na energia da pessoa e entender o que está acontecendo, entender assim, e junto, é de mão dadas, não existe uma coisa assim, um vai e outro fica, o paciente está sendo acompanhado pelo terapeuta, mas quem está falando, quem vai fazer as descobertas é o paciente. Isso é uma ética, eu posso até saber, mas a gente não vai assim atropelar o paciente. Tem que sair dele, tem que partir dele. Tem que partir dele, a conclusão, assim, o que aconteceu. Tá? Mesmo a hora que ele chega contando de tudo, aí ele, de repente ele vai parar, vai respirar e vai falar assim, não, mas o que me tocou, o que magoou, foi a fala do meu marido, foi o meu filho que me fez isso. Aí ele vai poder conectar com essa tristeza, com essa angústia.
Nós temos uma pergunta aqui, da Ana Cristina. Ela pergunta assim: como fazer para conduzir a clínica de oftalmologia e a clínica de psicoterapia? Então, eu não sei se a Ana Cristina não entendeu, mas vamos esclarecer, que é até bom para quem está nos assistindo. Exato. A pergunta da Ana Cristina é interessante. Bom, o dia, vamos falar assim, a semana tem 5 dias, então eu posso assim separar os horários de terapia. Inclusive eu prefiro, estou com uma paciente, eu prefiro que a minha secretária nem esteja para não escutar, porque às vezes, enfim, para não ter uma interferência nenhuma desse atendimento. Então o ser oftalmo, ele tem os horários marcados, é uma agenda. E o ser terapeuta Doutora também. Mônica não deixou de ser oftalmologista. Não, o ser oftalmo é muito interessante, porque, como até na chamadinha foi assim, os olhos são a janela da alma, que pelo fundo de olho eu vejo as artérias, o nervo óptico. Agora eu estou querendo assim ver a alma, entender assim o âmago da pessoa. Porque isso tudo aconteceu por quê? Porque eu fui atrás da minha essência, atrás da minha... E é o que as pessoas com certeza estão querendo também, descobrir a essência, né? Tem uma hora, porque existe muito assim, esses livros de autoajuda, a pessoa ela vai se descobrindo, ela vai se percebendo, mas essa angústia, às vezes uma tristeza que não sabe de onde que vem, uma infelicidade, você fala, puxa, tá tudo bem, eu comprei aquele sapatinho lindo que eu quis, sabe, as pessoas me ligam, mas é um buraco, às vezes é um vazio, que a pessoa assim, às vezes ela fala assim, aí, por exemplo, eu estou com ansiedade, a vida vai ser isso? Eu quero estar bem. Perfeito. Quando a pessoa quer estar bem. E como descobrir, eu estou vendo até, nós conversamos um pouquinho antes em off, a questão do idioma do outro. Como estabelecer isso, essa linguagem, para poder entrar realmente em sintonia? O paciente, ele demonstra por gestos, por... Como é que é isso? Tudo. Eu sempre quis saber isso. Isso. É assim, o paciente é um ser total. Perfeito. Tá? É os gestos. E tem também assim, porque eu fiz, na realidade, 3 formações. Isso eu já estou num percurso desde 95, como sendo terapeuta, sendo paciente e sendo terapeuta, porque a gente, na formação, você tem que atender e ser atendido. Perfeito. Então você aproveita tudo, e às vezes até um gesto que a pessoa, você pede, então repete esse gesto, o que foi, o que você está sentindo? Então, e aí você vai percebendo o que está acontecendo, vamos dizer assim, o fio mais solto, o que ficou, é numa fala. Às vezes a pessoa chega, ela está assim, embevecida, ela está assim, como que inundada. Aí você tem que falar, não, vamos pegar uma coisa, vamos ver essa coisa e ir em frente. Outra coisa interessante, que a gente sempre ouve dizer, né, mas nem sempre dá importância, que é o saber escutar, né? Então, o escutar pode ser escutar o silêncio, o barulho e tudo mais. Um profissional que lida com os sentimentos, com as emoções, tem que ter esta acuidade auditiva fantástica, não é, doutora? Esse feeling tem que ter, ela tem que treinar o escutar. Ela não pode eticamente interpelar o paciente. Se o paciente chega, ele vai querer falar uma coisa, e muitas vezes me vem uma coisa assim, quando começa uma terapia a gente sempre traz o outro, né? Ah, porque minha irmã me fez isso, meu irmão fez isso, meu pai... O cisco está no olho do outro. Sempre é o outro. Ela falou assim, aí você deixa falar. Aí você falou assim, mas fala de você. Você que está aqui, o outro não tá, vamos resolver você. Não é? É lógico que o que está incomodando nela é o outro, mas às vezes porque o ser humano é um espelhamento. O que te incomoda no outro é porque você está vendo em você. Exatamente. Então, e também tem uma coisa muito interessante que vê, assim, as pessoas mais terríveis para você são as que mais te ensinam. A gente aprende mais com os inimigos em potencial do que com os amigos, Exato. né? Então essa capacidade de escutar
É um treino. Como profissional, agora como terapeuta, eu tive que aprender assim, a escutar mesmo. É um treino. Para você ser terapeuta, você tem que escutar. E você, como ser humano, tá? Você não precisa ser terapeuta, mas como ser humano, casado, que partilha, que você tem que escutar. Às vezes até assim, seu filho te contando uma coisa que você... Mas é um encantamento você tem que estar encantada pelo outro ser humano para poder escutar. Senão não tem razão, né? A empatia vem daí, entendeu? Porque aí a pessoa se sente acolhida, porque é um mergulho. E aí uma outra coisa que vem assim, o que a gente tem medo? A gente tem medo da loucura, de perder a cabeça. Então, esses medos, de repente, você pode trabalhar esses medos e ver que ninguém não se fica, não se perde a cabeça assim. Você pode até viver, fazer uma cartaz, numa sessão mais profunda e voltar. Perfeito. O processo terapêutico em si, né? O que é exatamente esse processo? Quando nós falamos de terapia corporal, não é necessariamente o corpo em si, né? Por que esse nome, terapia corporal? Esse nome porque é lógico que a gente está muito embasada com a psicanálise, com Freud, e depois a gente pega Reich, porque o Reich é que vem com essa coisa do corpo, do olho a olho, porque o Freud ele não encarava os pacientes, eles ficavam no divã, certo? A psicanálise é isso, e ele de costas, porque o contato é difícil. Agora não, a gente faz o contato e pode fazer intervenção. Existe um estudo que, por exemplo, quando você está muito cansado, o que você faz? Você não se joga para trás e abrir a respiração, e espreguiça. Tudo isso é muito, muito terapêutico, tudo isso você agrega na terapia, na psicoterapia corporal, porque você vê o corpo. Entendi, perfeito. Nós temos que abrir um parêntese aqui, porque a doutora é oftalmologista. Então a Helenilza, ela faz uma pergunta de oftalmologia, o seguinte: ela teve toxoplasmose, perdeu uma visão no olho direito e gostaria de saber se transmite apenas por gatos, quer dizer, a causa, né? Ou se tem outros animais que também podem transmitir. Helenilza. Boa noite, Helenilza. Bom, se já fechou o seu diagnóstico como toxoplasmose, realmente é por gato, tá? Mas a toxoplasmose essa infecção que você teve, que se chama uveíte, ela pode ser causada por outras coisas, por uma imunodeficiência, certo? Agora, se ela já fechou como toxoplasmose, e durante assim, a prevenção, o pré-natal e tudo, se a mãe teve a toxoplasmose, pode dar uma toxoplasmose congênita. Mas no seu caso, provavelmente já foi uma coisa de adulto, então está relacionado à transmissão do gato. Existem vacinas do gato para a toxoplasmose? Não? Como é que seria isso? Seria assim, não ter o contato mesmo com o gato. Tadinho, né? A gente gosta tanto de gato. Mas, doutora Mônica, retornando, né, agradecemos a você, Helenilza, pela sua pergunta. Com relação, assim, toda vez que a gente fala sobre a terapia, envolve-se o lado ético, o lado profissional. E para quem está conhecendo a doutora Mônica, psicoterapeuta, terapeuta corporal, é importante que tenha essa segurança, essa certeza, né? Como é que se dá a ética na psicoterapia? Como é que existe todo um sigilo, existe um ambiente de hospitalidade? Como é que a doutora poderia colocar? A ética é isso. Então existe um contrato. O contrato seria a primeira entrevista, você definir preço, a ética do horário. Por quê? Em terapia, por que é importante? Aquele horário é do paciente. Entendeu? Então aquele horário está disponível. E às vezes acontece, porque em terapia acontece às vezes a resistência. O paciente, não vou, arruma 1000 coisas naquele horário. Um jeito de escapar. Isso. E eticamente a gente tem que
E como somos adultos, tem que falar, olha, você não está vindo, não é por falta de, não é existe uma resistência. Isso aí com tudo empaticamente, você vai mostrando o que aconteceu com o paciente. E a ética é essa. Pode acontecer de uma esposa, vamos assim em casa, ela tá indo e começa a mudar, começa a ficar mais assim, mais sensível, enfim. Esse marido resolve ir lá, não tem como, eu não posso contar absolutamente nada, entendeu? Ou vão os dois. Perfeito. Na frente. Seria uma terapia de casal. Não, exato, uma terapia de casal, porque ele não pode invadir o espaço dela, enfim. Então é por isso que é bom também numa cidade ter vários, porque se um casal começou uma terapia, o outro vai com outro terapeuta. Perfeito. Exato, para você ter essa ética. A ética é muito importante. Então, horário, preço, enfim, o local, tudo que foi dito ali. Então, eu prefiro, mais uma vez, eu até repito, assim, por exemplo, na hora da terapia, nem secretária, nem ninguém para não escutar. E fazer terapia, por exemplo, de pessoas ligadas à doutora no dia a dia, pessoas amigas. Então, isso não é problemático? É problemático, porque realmente a pessoa amiga pode chegar e já vai ser dito, finito, amizade não se pode, porque se é uma amiga que eu frequento casa, que eu vou, enfim, amizade ali não. Aí você vai ser a terapeuta e ponto. E é possível separar isso? Sim, você tem que separar, porque não dá para ser amiga de terapeuta. Entendi. Entendeu? Porque é uma coisa profissional, enfim, não dá. Doutora, é uma pena, nós porque temos às vezes... um tempo praticamente esgotado, mas eu gostaria que nesse minuto que nos resta, que a doutora, utilizando a sua câmera 2, fizesse alguma colocação, algum conselho para quem está nos assistindo relativo ao nosso tema abordado hoje. Fique à vontade. Olha, eu vou ficar muito à vontade para dizer assim, que eu fico muito impactada quando eu pego assim, notícia de jornal, mortes, então tudo isso mexe com o meu ser, que eu falo, gente, eu tenho que pegar um grau, eu tenho que pegar um centramento e descobrir que meu caminho está certo, que eu estou no lugar certo e que essas coisas externas que acontecem, eu posso, enfim, eu não posso fazer muita coisa, mas eu posso fazer pelas pessoas que estão do meu lado, de uma outra forma e sendo uma pessoa mais inteira. Porque, como eu disse, às vezes uma educação muito rígida, você vai ficando encouraçada, você vai guardando as suas emoções e isso não faz bem para ninguém. Doutora, muito obrigado. Infelizmente nosso tempo terminou, mas eu tenho certeza que foi de grande valia para quem está nos assistindo, né? Nós aqui aprendemos com a doutora Mônica, a princípio até então para nós oftalmologista, mas com esse upgrade, com essa novo valor agregado. Com né? certeza. Parabéns por essa atitude, né, que lida com a essência do ser, que é fundamental para todos nós. Muito obrigado, doutora. Você que nos assistiu, esteve conosco nesses momentos, pode assistir a reprise desta entrevista com a doutora Mônica, na quinta-feira às 19h45, sábado às 15h30 e terça-feira às 18 horas. Aguardamos por você. Tá no